Olá, começa agora mais um Papo de Redação. E o programa de hoje está super bacana porque a gente vai falar sobre a comunicação no interior, as curiosidades, as vantagens e os perrengues que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia. E eu convidei 3 pessoas para participar desse bate-papo com a gente. Primeiro, as damas, eu começo apresentando minha colega Tina Barcelos, que é locutora lá em Pitangui. Tina, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Um abraço para você, também para o Marco Antônio e para o Túlio. Um abraço. Tiago Góes, lá de Carmo da Mata. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo Miranda, pelo convite, a TV Alterosa. É sempre um prazer falar com vocês, ainda mais falar de comunicação, né? Que é algo que a gente gosta tanto. Você, Marco Antônio, a Tina Barcelos, obrigado por fazer parte da companhia desse programa aqui na Alterosa. Outro companheiro nesse bate-papo é o Marco Antônio, lá de Bambuí, da TV Bambuí. Marco, obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite, eu agradeço estar na companhia de profissionais tão grandes como o Tiago e a Tina, que está sempre levando a comunicação na cidade deles também. Pois é, eu acho que muita gente que acompanha o nosso trabalho, seja pela televisão, pela internet, como é o caso do Marco Antônio na TV Bambuí, ou no jornal impresso, como é o caso do Tiago Góes, nas ondas da rádio, né, da Tina, as pessoas não imaginam o quanto é difícil e prazeroso ao mesmo tempo fazer comunicação no interior, né? É um desafio, acho que dia a dia para nós. E eu queria começar perguntando para o Tiago Góes, lá de Carmo da Mata. Tiago, eu sei que você trabalha não só em Carmo da Mata, né, também em outras cidades. Como que é o seu dia a dia, assim? Como que você definiria trabalhar com comunicação no interior? Trabalhar com comunicação no interior é um desafio a cada dia, né? A começar pelas dificuldades na questão econômica, questão de captação de recursos, mas com o tempo, com a experiência, com a busca sempre, através da verdade dos fatos, das informações, a gente acaba conquistando a credibilidade, né, dos nossos leitores. Hoje, além da plataforma impressa, né, a gente iniciou em 2011, agora nós estamos também migrando para o digital, sem deixar, obviamente, o jornal impresso de lado, que é o nosso carro-chefe da empresa. Apesar do tempo que vivemos, o jornal impresso ainda faz sucesso aqui na cidade e também na região. Eu acho que uma coisa muito bacana de trabalhar em cidades menores, né, como é o caso da gente que está no interior, é como as pessoas acabam se aproximando da gente, a gente tem um contato mais próximo com o nosso público, né? No seu caso, Tina, que trabalha com rádio, assim, tem aquele mistério da voz, das pessoas imaginando como é a pessoa que está por trás daquela voz, daquele programa. Como que é para você, assim, já aconteceu alguma situação diferente da pessoa te ver na rua, não saber que você é a Tina da rádio? Como que é isso aí? Demais, Ricardo. Inclusive, um ouvinte, uma vez de Morada Nova, esteve na emissora para me conhecer. Chegando lá, eu falei para ele o tempo todo que eu era Tina, nada da pessoa convencer, foi embora chateado que não era eu, que ele imaginava um mulherão com cabelão totalmente diferente. Então, assim, é muito interessante e são casos, assim, que a gente ri muito, porque as pessoas, elas ouvem a voz e imaginam que é outra pessoa totalmente diferente. Então, é muito doido. É engraçado, a gente que trabalha, eu, por exemplo, aqui na televisão, vira e mexe acontece de chegar num lugar e a pessoa falar: na televisão você é mais alto, na televisão você parece mais magro, ou na televisão você parece mais gordinho. Isso acontece muito e eu, pelo menos, gosto muito desse contato com o público, assim, das pessoas terem esse contato com a gente, estar próximo da gente. Você, o Marco, lá aí na TV Bambuí, acaba ficando um pouco... as pessoas te reconhecem também, sabem do seu trabalho, como que é para você? No começo da TV Bambuí, a gente fazia as coisas um pouco mais, só na redação a gente ficava mais escondido, sabe? Não tinha tanto contato com o pessoal, não. Com o tempo a gente foi criando mais afinidade, o público foi conhecendo mais a gente e foi facilitando isso. A Tina comentou uma coisa que é verdade, eu sou filho de radialista, meu pai tem mais de 30 anos de rádio, e a gente sabe dessa verdade, que as pessoas imaginam, né, quem somos nós, né, como que é a fisionomia, como que a pessoa age, e quando conhece pessoalmente, em algumas situações tem até uma decepção.
Aqui em Mambuí eu sou conhecido por fazer algumas matérias um pouco mais duras, mas as pessoas me veem na rua e falam assim, mas que isso? Você parece ser tão duro ali, mas aqui você tá tão tranquilo, o que aconteceu? É desse jeito. Isso é engraçado porque comigo já aconteceu o oposto. As pessoas veem a gente falando na televisão com certa facilidade para aparecer em frente às câmeras, mas eu, pelo menos, sou muito tímido. Eu tenho muita vergonha em alguns momentos de falar em público e de estar em algumas situações que me deixam desconfortável. Há pouco tempo, eu fui fazer uma reportagem no Hospital do Câncer aqui em Divinópolis com a turma dos doutores palhaços. E aí, durante a reportagem, a gente andando pelo corredor do hospital, várias pessoas acompanhando a reportagem me cercaram. Um grupo de doutores palhaços me cercaram e só me deixaram sair dali depois de dançar uma música com eles. Nisso eu já fiquei super vermelho, super constrangido, não sabia como sair daquela situação. Os pacientes se divertindo, rindo, tirando foto e eu morrendo de vergonha. Isso é muito legal também ao mesmo tempo, porque as pessoas criam uma imagem da gente, uma expectativa em relação a nós, e nem sempre isso é o que acontece no dia a dia, né? Mas eu pelo menos acho muito gostoso, assim, ter esse contato com o público e poder ter esse contato com o público todos os dias, assim. Quando você sai para fazer as reportagens aí em Carmo da Mata, Thiago, por se tornar, né, uma pessoa que já é conhecida na cidade, você também recebe esse carinho do público? Sim, muito grande o carinho das pessoas com a gente, nos eventos que a gente sempre participa, a gente é sempre lembrado e muitas das vezes algumas pessoas chegam a perguntar, você é o Thiago Góes? Sim, sou o Thiago Góes. A gente fica feliz por esse carinho, né? Hoje nós temos profissionais de 3 tipos de veículos diferentes, que é rádio, TV, impresso, mas a forma de aproximar do público é a mesma e eu tenho certeza que o carinho das pessoas, né, que vê na imprensa, que vê na mídia, nos meios de comunicação, um portador, né, da voz deles, aqueles que às vezes não têm voz para cobrar das autoridades, às vezes também procurar realizar sonhos. Isso é o mais importante, o mais fascinante que o jornalismo, a comunicação, né, traz para nós nesse sentido. Não somos super-heróis, mas procuramos sempre estar de bem, procuramos sempre dar o nosso melhor. Vocês já se surpreenderam em algum momento assim com o alcance do trabalho que a gente desenvolve? Porque muitos momentos assim, a nossa área de cobertura aqui na TV engloba mais de 60 cidades. Algumas cidades eu vou pela primeira vez e eu chego nessa cidade e as pessoas conhecem nosso trabalho, já me acompanham há algum tempo. E isso é muito inusitado e me assusta um pouco ainda por não ter essa dimensão do alcance que nosso trabalho tem. Eu acho que talvez na rádio isso também seja muito presente, né, Tina? Vocês aí na rádio nunca imaginam aonde vocês estão chegando, quem está ouvindo o programa de vocês. Você já se surpreendeu com isso também? Nossa, Ricardo, muitas vezes a gente anda longe. Por exemplo, Corinto, fica bem longe daqui, Curvelo. Cheguei um dia numa padaria conversando, por acaso uma moça me perguntou, puxa, você é a moça da rádio lá de Pitangui, a voz é idêntica. Eles identificam muito a gente pela voz, sim, e pelo carisma também, porque a gente anda muito, mas ao mesmo tempo a gente tem esse trabalho assim que é muito oculto, em pessoa, que às vezes a pessoa vê ali uma foto, é diferente, na TV fica mais fácil, que a pessoa está vendo a imagem e conversando, né? E no rádio não, a gente está escondido, então a gente assusta, mas é muito legal. E esse susto, às vezes, ele é real mesmo, assim. Uma vez eu estava fazendo uma reportagem em uma cidade, a gente chegou na cidade para cobrir um assunto que era tenso, assim, a gente chegou numa certa tensão e quando a gente parou em um sinal, a gente aguardando, assim, para seguir pela avenida, uma moto se aproximou, bateu no vidro do carro, eu me assustei assim na hora, até entender o que estava acontecendo, e era uma pessoa que queria tirar uma foto e tinha me reconhecido da televisão. Já passou por algo do tipo, Thiago, assim, de se assustar, de passar por uma situação inusitada aí no seu trabalho? Muitas vezes, principalmente pelo fato da gente fazer muita transmissão ao vivo, então acaba que a nossa imagem é muito compartilhada, muito divulgada, muito difundida, e muitas das vezes essas pessoas chegam, de repente, a gente chega até a assustar, né? Já aconteceu casos aí
tanto em Carmo da Mata, corredores de supermercado, as pessoas chegarem de repente e dizer que conhece a gente, já viu, acompanha o trabalho, sendo que a gente fica até meio sem jeito de explicar quem é a pessoa, e depois as coisas vão caminhando e a gente vai entendendo que é fascinante demais esse mercado nosso. Isso é muito bacana, realmente. Eu acho que a gente tem muitas histórias, assim, porque todos nós, né, cada um no seu veículo, são situações um pouco diferentes, mas muito semelhantes também, acima de tudo. A gente vai agora para um breve intervalo, porque no próximo bloco eu quero saber de vocês, de perrengues que vocês já passaram. Eu também vou contar alguns que eu já passei nessa nossa missão de fazer comunicação no interior. O Papo de Redação, então, vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Papo de Redação, hoje falando sobre a comunicação no interior. No primeiro bloco, falamos um pouquinho das experiências de cada um, alguns casos que nós já passamos nessa nossa tarefa de trabalhar com comunicação, e eu disse que agora eu queria falar dos perrengues. Eu já começo contando um caso meu, assim. Não faz muito tempo, fui fazer uma reportagem em Oliveira para mostrar algumas obras, algumas tarefas que estavam sendo feitas por lá pela prefeitura. Seguimos por uma estrada de terra durante um certo tempo, assim, até chegar no local da gravação. E depois de muito custo, quando a gente conseguiu encontrar o local da gravação, tinha um alambrado, que a gente não tinha acesso a esse local. E nós, com equipamentos, câmera, tripé, microfone, graças a Deus, ninguém registrou e não tem provas para ninguém mostrar. Você, Thiago, a gente estava conversando antes do programa, você me disse que já passou por umas situações também complicadas, né? Sim, os perrengues, pelo fato da gente morar numa cidade pequena, também a gente atua em Cláudia, né, Carmópolis, a gente mais ou menos que combina antes, a gente tenta pautar tudo antes para evitar o perrengue. No caso, o que eu lembro mais são histórias que deram certo, pessoas que precisavam de uma cadeira de rodas motorizada, e nós conseguimos, através de cobrança, né, o poder público, as autoridades, a população. Outras histórias também interessantes. Recentemente, na cidade de Cláudia, uma moradora, o lote ao lado tinha vários focos de dengue, muita sujeira, muito animal peçonhento, e ela, de maneira voluntária, limpou esse lote, e onde havia lixo, ela plantou flores e frutos. Ou seja, foi uma reportagem que teve uma repercussão muito positiva, porque no momento a gente está vivendo com tanta notícia negativa, tanto pessimismo, e trazer esse lado positivo nesse momento traz uma repercussão muito grande, a população apoia bastante. Agora, os perrengues, eu estou tentando me lembrar aqui, mas no momento eu estou meio que sem saber um perrengue. Então, vou ficar devendo você e os amigos aí da Alterosa. E o caso do sapo, Thiago? Você me contou que tem uma história de um sapo que você virou matéria. Como é que foi isso? Ah, sim. Foi próximo aqui à redação nossa. Nós recebemos uma informação de que havia um sapo e vários carrapatos estavam pegando carona nesse sapo. Fizemos essa reportagem, vendemos o jornal pra caramba, teve muito compartilhamento, muita curtida. O sapo sendo o metrô, né, desses carrapatos que queriam chegar a outra estação do trem e acabaram sendo levados por esse sapo. Foi uma repercussão muito interessante. Teve a história de uma mandioca de 3 metros também, recentemente uma laranja de 3 quilos, uma laranja maior. Nossa. Muito interessante isso. São histórias, né? Ô, Tina, com você já aconteceu alguma coisa assim diferente que depois que passou você caiu na gargalhada e se lembra ainda de tipo de histórias assim? Gente, aconteceu coisas comigo que é gargalhada ao vivo mesmo, sem como voltar atrás. Porque a rádio é muito assim, às vezes a gente atende as pessoas e ninguém vê o que está acontecendo lá dentro, né? Então, tombo, por exemplo, tombo de cadeiras acontecia demais comigo no estúdio, gente. Não sei como, mas eu caía muito e continuava falando. Só que dava crise de riso, aí o pessoal fica sem entender nada, acho que a gente tá ficando doido. Isso era o que mais acontecia comigo em rádio.
Acho que o rádio, muito parecido com televisão, essa questão do ao vivo sempre deixa a gente muito tenso, né, Tina? O Thiago, que trabalha com jornal, não tem essa questão do ao vivo, mas também tem dificuldades, né, no dia a dia para conseguir fazer o seu trabalho. Sim, muitas dificuldades. Hoje a gente se especializou no jornalismo impresso. Eu sempre na faculdade sou muito tímido, sempre tive muita dificuldade nas tarefas do rádio, da TV, mas com o tempo surgiu, né, nas redes sociais a questão da transmissão ao vivo. E de repente, num show do Moacir Franco, eu vi aquela opção, eu falei, vou tentar um ao vivo aqui. E aquilo eu fiz uma experiência nova, muito, muito, muito legal, e a partir daquilo eu passei a transmitir ao vivo muitas matérias, acidentes, já mandei muito vídeo para vocês aí, e foi meio que na marra mesmo. Eu sempre trabalhei com o impresso, mas o vídeo, a imagem, né, o som e a imagem acabaram virando rotina, mesmo eu não tendo assim, apenas na faculdade, tendo experiência nessa área apenas na faculdade. Hoje o mercado ele é totalmente imagem, né? Então, se você não expõe sua imagem, sua voz, você não passa credibilidade. É diferente de uma foto, de um texto. A imagem às vezes diz muito mais. Você, Marco, aí na TV Bambuí, já teve alguma dificuldade assim por trabalhar, né, nessa situação de site? Como que é para você esses perrengues, essas dificuldades que você enfrenta por aí? Uma coisa é que às vezes as pessoas nem ficam sabendo, porque a gente prefere não noticiar. Como o nosso portal de notícias, ele sempre vai na notícia naquele instante que está acontecendo. Às vezes acontece algum acidente de trânsito, uma prisão por tráfico de drogas e tudo mais. A gente está sempre ali naquele instante acompanhando a polícia. A gente já tiveram diversas situações ruins em questão de ameaça. Já tivemos em algumas determinadas situações ameaça de morte também, já tivemos equipamentos quebrados. A gente nunca chegou a noticiar isso, porque a gente não quer dar essa visibilidade para o agressor, para não criar ainda mais agressões no futuro, mas isso aí é o que marca a gente, porque acaba trazendo aquela sensação de insegurança, né, no exercício da profissão. Mas o Thiago comentou uma coisa que é muito importante a gente ressaltar. Acaba que pela nossa função de comunicação, a gente dá voz a muitas pessoas que precisam. Então a gente às vezes atende um comunicado, como o município é pequeno, as pessoas que às vezes não têm acesso a algumas informações do governo, do poder público, procura a imprensa, então a gente consegue ter mais facilidade para conseguir o que deveria ser entregue por obrigação para a população. E isso traz muito resultado também. A gente ajudou em algumas determinadas situações pessoas aqui que precisavam de acesso a medicamento, pessoas que não conheciam a legislação de certa forma e que, através da denúncia feita pelo portal, conseguiu isso mais fácil. Então, assim, são diversas as situações que a imprensa passa por perrengues, mas, consequentemente, a gente também consegue passar alguns momentos bons também, né, pela satisfação de ter ajudado outras pessoas. A gente enfrenta muitas dificuldades, é claro, mas eu acho que isso que vocês disseram, para mim, é o mais vantajoso de trabalhar com comunicação, é isso, de poder, que seja de pouquinho em pouquinho, ajudar e contribuir para as pessoas, mudar a vida das pessoas. Eu fiquei muito marcado em alguns momentos, assim, de ver que depois de reportagens feitas pela minha equipe, que alguma coisa mudou, que a gente conseguiu ajudar as pessoas, e isso é muito marcante, né? Já que você citou isso, Marco, tem alguma situação aqui que tenha te marcado de forma diferente? São diversas, desde campanhas de arrecadação de dinheiro para pessoas do município de Bambuí de baixa renda que precisava fazer tratamento médico fora do município de Bambuí. Às vezes a pessoa precisava fazer cirurgia, comprar prótese. A gente sempre teve o apoio da população e eu agradeço isso até ao vivo aqui, num vídeo aqui com vocês. Que a população sempre confiou no nosso trabalho e sempre confiou, deu credibilidade para a gente, sempre ajudou nas nossas campanhas. Teve situações também de matérias que a gente publicou de denúncias relacionadas ao transporte escolar do município, que depois da nossa matéria, além da solução do problema, o Ministério Público também começou a investigar e acabou regularizando outras coisas. Então, sim, são diversas as situações que trazem satisfação
por a gente conseguir resolver os problemas devido à nossa profissão, que é levar informação com credibilidade e certeza para todo mundo. Tenho certeza que nós temos muitos outros causos aqui para contar, né? Muitas outras situações engraçadas, outras nem tanto, mas como a gente vai chegando ao fim do programa de hoje, eu queria deixar para vocês aí nessas considerações finais para falar do amor também à comunicação e a trabalhar com comunicação aí, cada um na sua cidade, cada um no seu veículo, né? Começando por você, Tina, o que você diz sobre a importância dessa comunicação, desse trabalho para você? Olha, resumindo, a comunicação, principalmente pelo rádio, é muito importante na nossa região por estar buscando também alternativas para ajudar pessoas que talvez não tenham acesso tão rápido no poder público. Já tivemos muitos problemas aí, inclusive aqui mesmo na nossa cidade, com políticos que às vezes não estavam certos de que a gente falava e a gente até era ameaçados. Mas, graças a Deus, muitas coisas podemos, assim, ajudar as pessoas, em doações também, e isso é muito gratificante. Não tem preço trabalhar com a comunicação, Ricardo, é muito bom. É isso aí, Tina. Obrigado, viu, pela sua participação. Para você, Thiago, considerações finais, fique à vontade. Ô, Ricardo, eu quero agradecer a você, TV Alterosa, todos os amigos de Carmo da Mata, de Cláudio, também de Carmópolis de Minas, onde a gente atua com o nosso trabalho. Agradecer o espaço, a confiança e dizer a todos que continuem seguindo o nosso trabalho, que a gente sempre estará trazendo o melhor e levando sempre a verdade dos fatos. A gente agradece o apoio de todos. Em meio a tantas dificuldades, seguimos firmes, né, Thiago? Obrigado, viu, pela sua participação, pela parceria e obrigado a você também, Marco. Obrigado, Ricardo. Obrigado à TV Alterosa por ter dado essa oportunidade, né, dos jornalistas da região poder falar um pouco. Eu fico muito feliz de ter sido convidado por vocês e eu queria aproveitar o espaço para agradecer a população de Bambuí, a população da nossa região, que está sempre acreditando no nosso trabalho, no trabalho da TV Bambuí, no trabalho da nossa parceira, né, que é a TV Alterosa, e que continue acompanhando a gente. É isso aí, gente. Obrigado, viu, pela participação de vocês três. A comunicação segue firme aqui no interior. E a você de casa, obrigado pela companhia. Até o próximo programa.